nos enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem meditar, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez para todos. Tivemos algumas dificuldades com a internet, então resolvemos gravar o nosso estudo hoje, para que a gente possa então estar, mesmo assim, oferecendo para você esse conteúdo do estudo. E hoje nós vamos fazer de um modo diferente. Eu vou estar junto com o pastor Douglas. Aqui a gente vai estar como que dialogando sobre esse texto e estudando um pouco sobre isso para nós, certo? Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 20. E eu queria que você me acompanhasse na leitura. Eu vou ler, você me acompanha, que diz assim: Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que não podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que havia descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, aos pecados e às blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Olhe, pastor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos
glorificamos ao Teu nome. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de poder, Senhor, mesmo nessa pandemia, mesmo nesse isolamento social, nós podermos buscar a Tua palavra e tentar alimentar o rebanho com o pão vivo que desce do céu, que é a Tua palavra. Deus, muito obrigado por essa oportunidade e assim Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito interessante a gente pensar e chegar nesse texto, porque assim como nós já vimos estudando, o texto de Marcos, ele nos traz essa ideia de mostrar Jesus como rei, mostrar Jesus como aquele que não é fraco, mostrar Jesus como aquele que vai poder fazer grandes coisas. Lembre-se, Marcos está escrevendo para um grupo que mora em Roma. Esse grupo que está em Roma não tem credibilidade em pessoas fracas. E às vezes, aquele que morreu na cruz é uma pessoa fraca. Contudo, a gente percebe então que Marcos tem a intencionalidade de mostrar Jesus como Deus Todo-Poderoso. E é por isso que você, ao ler o escrito de Marcos, que é um escrito não necessariamente para um judeu, mas para aqueles que estão se convertendo ao cristianismo, a essa nova perspectiva que tem sido anunciada pelo próprio Cristo, pela sua morte e ressurreição, esse novo reino que está chegando. É tanto que ele inicia com o seu batismo no capítulo 1, vai mostrar então a tentação e vai mostrar então curas, expulsões de demônios e Jesus perdoando pecados. Nesses 3 primeiros capítulos, você vai ter então a ideia de Jesus dialogando com publicanos, com pecadores e também discutindo com fariseus. E é bem interessante pensar nessa perspectiva de fariseus e escribas. No capítulo 2, você percebe então Jesus já chamando alguns discípulos, falando sobre o jejum, falando sobre o sábado, que Ele é o Senhor do sábado, trazendo toda essa ideia de que Ele é Deus, trazendo toda essa ideia de que Ele é aquele que pode perdoar pecados, e isso está indo de encontro à perspectiva religiosa dos escribas e dos fariseus. Que eles, então, são a representação de um grupo de religiosos que, naquela época, estavam defendendo as suas próprias posições religiosas. Você percebe isso muito claramente no texto, tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 2, quanto no capítulo 3. E aí você percebe Jesus voltando de uma expedição na Galileia e voltando para Cafarnaum. Então ele tem um encontro com as multidões, escolhe os seus 12 discípulos, e aí chega nesse momento crucial aqui no capítulo 3, a partir do verso 20, que vai falar exatamente dessa blasfêmia dos escribas e dos fariseus. E uma primeira coisa que nós gostaríamos de deixar claro é que essa nomenclatura escribas, ela, na verdade, se refere-se aos copistas. Talvez o primeiro escriba foi Esdras, aquele que começou então, junto com Neemias, pós o povo voltar ao cativeiro babilônico, a ter essa perspectiva, então, de copiar as escrituras do Antigo Testamento, para que na sinagoga, já que o templo havia sido destruído, havia necessidade de cópias da lei, para que eles pudessem, então, estar nas sinagogas, em uma ideia de grupo pequeno, uma ideia de mini-templo, onde eles estariam, então, na sinagoga, se voltando para as Escrituras, se voltando para a lei propriamente dita. De maneira que os escribas, eles são aqueles que estão interpretando a lei. É tanto que eles, ao tanto escreverem e escreverem, têm as escrituras na cabeça. Têm as escrituras na cabeça como algo decorado. E o fariseu é aquele que surge em um período do silêncio profético, onde eles, com essa ideia de santificação, essa ideia de separação, por quê? Com a queda da Babilônia, com a queda do Império Médio-Persa, surge o Império Grego-Romano. E o Império Grego vem helenizar, vem trazer a cultura, e eles não querem essa cultura.
E aí, por fim, agora nós temos o Império Romano que querem controlar. E os fariseus, eles não aceitam nem a cultura romana, nem a cultura grega, nem a sua própria língua, de maneira que eles defendem a sua própria língua, a ideia da sua cultura. E isso é muito vivenciado ali agora dentro da sinagoga. E esse grupo, eles são muito fortes, porque eles conhecem a lei, conhecem as escrituras e também estão dedicados a cumpri-la. E é por isso que surgem, então, as interpretações destas leis que eles conhecem muito bem. O problema é que eles começam, então, a viver uma espécie de religiosidade. O que antes era feito com os sacrifícios, a sua vida, a sua busca, a sua religiosidade e a sua intencionalidade de buscar a Deus, como o templo agora estava destruído, eles começam agora a se voltar para as Escrituras e para a interpretação dessa lei, de maneira que eles agora estão focados nisso. Isso cria uma subcultura. Não é a religiosidade primária que eles tinham. Daí então chega Jesus, um homem que começa a atrair para si multidões, um homem que começa a curar, um homem que começa a expulsar demônios, um homem que começa então a fazer grandes eventos que pelas Escrituras se tornam um cumprimento dessa palavra, de maneira que eles começam a perder o seu espaço como escribas e fariseus. E então eles começam a perseguir aquele a quem eles estão perdendo o espaço. Jesus então é alvo de uma perseguição por parte daqueles que deveriam reconhecer Jesus em primeira instância. Então, você precisa entrar para esse texto observando esses pormenores. Ele já tem a intenção de matar Jesus, como é dito em alguns capítulos anteriores. E quando a gente chega nesse texto, você percebe então algumas referências. Você percebe então Jesus então voltando para casa, e essa casa aqui na verdade, a casa ali no quartel-general em Cafarnaum, possivelmente a casa do próprio Pedro. E você acompanha o texto comigo, que ele vai dizer assim: não obstante, a multidão continua perseguindo Jesus, perseguindo na perspectiva de querer ser curado, na perspectiva de querer estar buscando a Ele, de ouvir essa nova interpretação, de ouvir essa nova lei. E aí, você vê então uma perseguição dos próprios familiares de Jesus que não reconhecem essa autoridade de Jesus. E aí, no versículo 22, você vai ter os escribas que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está possesso de Beelzebul. Beelzebul aí, na verdade, é uma entidade, um deus que era cultuado e que existia templos. A palavra vai até então trazer a ideia de deuses de moscas e por diante, mas era a ideia de uma idolatria. Ele era um deus que estava sendo cultuado em outras épocas, e especialmente pelos filisteus. De modo que os escribas e os fariseus estão associando as ações de Jesus a Satanás. Então eles usam então essa nomenclatura de Beelzebul. E ele diz: pela maioral dos demônios que ele expele demônios. Estão dizendo então nessa perspectiva, é pela perspectiva do chefe dos demônios que ele tem autoridade para expulsar demônios. O que é que os escribas estão dizendo? Eles estão dizendo assim: olha, vocês não podem dar ouvido a esse charlatão. Vocês não podem dar ouvido a este que está mudando a perspectiva. Então eles vêm a Jesus e começam a dizer o que eles estão fazendo, o que ele está expulsando demônio, o que eles estão curando, essa obra que esse homem está fazendo é exatamente uma perspectiva de alguém que está sendo usado pelo demônio, por Satanás. Quer contribuir? Na verdade, contribuindo um pouco com a explicação, os fariseus eles detinham um monopólio do ensinamento das escrituras para o povo. Eles eram uma seita judaica que tinha uma forte influência sobre o povo, e não é só essa vez que a gente percebe
todas as vezes que alguém aparece pregando, falando em nome de Deus, como é o caso do próprio João Batista, nós vamos perceber que os fariseus, eles também estão por lá. Porque numa realidade onde apenas eles detinham, por assim dizer, a chave do conhecimento que levava o povo a Deus, o povo judeu a Deus, então quando eles percebem Jesus, as multidões afluindo a Jesus para ouvi-lo, alguns entendendo que ele era o Messias, esse rumor se espalhando de que ele era o Messias, então isso chama a atenção dos fariseus, de maneira que, perceba, eles estão ali junto quando João Batista está fazendo os batismos, e eles estão aqui também juntos para ouvir aquilo que esse pretenso falso Messias, na opinião deles, está pregando para o povo. Então, é exatamente cegos, né, sem perceber que aquele era o Filho de Deus, sem perceber que aquele era o Messias, e com a inveja que vai ser revelada nos evangelhos, é que eles começam a incitar o povo contra Jesus. Na verdade, falando aquilo que o pastor estava falando aqui para nós, né? A interpretação deles do que Jesus falava, do que Jesus fazia, pelo seu coração movido de inveja, o que eles querem, na verdade, é dizer que ele não fala em nome de Deus, mas sim na autoridade e capitaneado pelo chefe dos demônios, vamos assim dizer, por essa entidade, Beelzebul. A resposta de Jesus é que é interessante a essa acusação dos escribas e dos fariseus. Então, se você acompanhar comigo na leitura, você vai perceber então que, após eles dizerem que Jesus está possesso de Beelzebul, o verso 23 vai dizer assim: então, convocando-os, Jesus disse-lhes por meio de parábolas. Preste atenção, Jesus está respondendo aos escribas e os fariseus, mas diante deles está também essa multidão que veio para ouvir Jesus. Então Jesus responde aos escribas e fariseus para que também a multidão possa ouvi-los. Então Jesus responde por meio de parábola. Então parábola é como que uma história contada com a verdade específica. Então Jesus conta parábolas. Ele diz, a primeira coisa que Jesus responde a eles é: como pode Satanás expelir Satanás? Primeira coisa que Jesus começa a indagar eles. Ele diz, se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa está dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido e não pode subsistir, mas perece. A primeira resposta de Jesus é exatamente dizer assim: como pode o reino estar dividido? Se eu expulso por Satanás, você está dizendo que o reino de Satanás é um reino dividido. E se um reino dividido, esse reino não subsiste. A primeira resposta de Jesus aos escribas é dizer: essa sua afirmação de que eu estou expulsando por Satanás é dizer que Satanás está indo contra os seus próprios. Essa é uma afirmação, é uma contra-afirmação de Jesus que já traz para eles uma dúvida e uma resposta. Não, se esse reino está dividido, então ele não pode ter forças. A segunda coisa que Jesus diz é, verso 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Essa segunda afirmação de Jesus é: ninguém vai entrar na casa de alguém grande, de alguém valente, sem que primeiro o amarre. Então, seria loucura alguém entrar na casa de um homem muito forte, de alguém que é todo muito poderoso, e você primeiro não
de alguma forma amarrar ele para que você possa então criar umas circunstâncias e fazer com que você possa roubá-lo. O que Jesus está dizendo é que antes dele estar expulsando os demônios, primeiro ele amarrou o chefe deles. E essa é uma explicação, essa afirmação de Jesus aqui, a gente vai ter um pouco mais de pano para manga para explicar. Mas eu queria primeiro você pegar essa sequência de pensamento e resposta de Jesus, depois a gente volta para essa ideia de amarrar Satanás aqui, que Jesus já deixa claro que antes da inauguração do reino, que Jesus está propondo, ele já amarrou Satanás. A terceira resposta é exatamente a partir do verso 28, que ele diz: em verdade vos digo que tudo lhe será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno, isto porque dizem, está possesso de um espírito imundo. Então a terceira resposta, em forma de parábola, que ele está dando para os escribas e os fariseus, é que eles estão sendo acusados de blasfêmias contra o Espírito. Então Jesus afirma que todo pecado será perdoado, exceto o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui você precisa olhar o contexto. Preste atenção. Você está dentro de um contexto onde Jesus está operando milagres, fazendo curas, expulsando demônios, a multidão está fluindo procurando Jesus e os escribas estão perseguindo eles. Os escribas não aceitam a forma de Jesus, não aceita porque ele diz que perdoa pecados, não aceita porque ele expulsa demônios, não aceita porque ele cura. Então ele chega nesse momento agora no capítulo 3 e diz assim: ele está fazendo todas essas obras porque ele está possesso de Satanás. Então Jesus primeiro diz: como pode o reino estar dividido? Segundo, ele diz: antes de fazer todas essas obras, eu já amarrei Satanás. Mas a acusação mais grave nesse texto é que ele está dizendo para os escribas: vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, porque aquilo que vocês deveriam reconhecer como obra de Deus, vocês estão atribuindo a obra de Deus à obra de Satanás. Eles estão dizendo que o próprio Deus e que o próprio Jesus está sendo usado pelo diabo. E aí Jesus diz duas afirmações. Primeiro, que todos os pecados, ele é como se ele estivesse olhando a multidão. Ele olha para a multidão e diz assim: todos os pecados de vocês, todas as blasfêmias que vocês fizerem, todos os pecados vos serão perdoados. Mas ele, como se ele apontasse agora para os escribas: mas vocês que estão blasfemando contra o Espírito, esse pecado já não será mais perdoado. Esse pecado será um pecado eterno. Isso porque vocês estão acusando por causa do Espírito imundo. Então, a gente entra numa crise, Douglas, agora, porque esse texto cria, ao mesmo tempo que é fácil de se compreender, mas começa também a criar na cabeça de muitos crentes uma grande dúvida. Qual é esse pecado? Fala no microfone. Qual é esse pecado? Que pecado é esse? E eu acredito, Douglas, que muitas pessoas nas nossas igrejas evangélicas não compreendem muito bem esse texto e tem medo, até mesmo por causa de algumas acusações dos próprios homens de Deus, que dizem: não duvidem, porque eu estou falando da parte de Deus, e se você duvidar, você está blasfemando contra o Espírito. Você concorda com isso? Concordo. Na verdade, esse texto mal interpretado, mal compreendido, faz com que aquele que ouve essa palavra fique se perguntando: será que eu já cometi esse pecado e por isso estou eternamente condenado?
Ou então eles ficam perguntando se diante desses líderes que usam a palavra para oprimir o povo, será que se eu discordar do que ele está falando, será que se eu discordar daquilo que o meu líder está falando, eu vou incorrer nesse pecado eterno? E eu acho que a má compreensão de um texto como esse escraviza aquele que ouve. Escraviza da mesma forma que os fariseus faziam com seus ouvintes. E eu acho bem importante, pastor, a gente perceber que esse texto, ele fala de outro assunto, que a gente está falando aqui, afunilando a questão no pecado. Que pecado seria esse? Muitas pessoas podem perguntar, e na verdade leem todo esse texto e focam exatamente nessa parte. Mas eu queria chamar a atenção que esse é um texto que fala sobre libertação. Esse texto fala da obra libertadora de Jesus. A obra que Jesus faz contra as forças do diabo. É exatamente suas obras, seu discurso, seus prodígios, seus milagres de libertação que fazem com que os escribas e fariseus atribuam aquilo àquele que escraviza, ao próprio diabo. Então, quando Jesus começa a responder a essa acusação, Jesus desconstrói a acusação deles, simplesmente fazendo perguntas. Se eu ajo em nome de Beelzebul e ainda assim tenho autoridade de expulsar, como pode o reino dividido? Como é que eu posso ter autoridade de expulsar demônios se ele me ordena, mas há um desacordo aqui? Como posso expulsar demônios em nome do demônio maior, vamos dizer assim, em nome da entidade maior? Então perceba que o simples pensar nessa pergunta que Jesus faz, já cria dúvida e já desconstrói. Mas eu quero chamar a atenção, para o verso 27, pastor. Porque Jesus faz uma pergunta que começa a desconstruir, mas no verso 27, Jesus afirma o que ele está fazendo. A obra que ele está fazendo, na verdade, isso deve trazer muita esperança para nós, porque ele diz, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte ou do valente, em algumas versões, não é? E levar dali os seus bens, sem que antes o amarrem. Jesus está afirmando que suas obras, seu discurso, seu prodígio, sua palavra, na verdade, está sendo feito para libertar pessoas, nos libertar. Vamos entender aqui que os bens de Satanás são aquelas pessoas que estão aprisionadas. No caso, um dia eu, um dia o senhor, um dia você que está nos ouvindo. Então perceba, a ênfase aqui é na libertação que Jesus traz. A ênfase aqui do texto é na libertação que ele proporciona. E isso aqui é para trazer muita esperança para nós, pastor, eu penso. Por quê? Porque ele traz total segurança, ele afirma que ele é superior a Beelzebul, ele é superior a Satanás, e ele garante aqui que para fazer as obras que ele está fazendo, para libertar os homens de Satanás, para libertar os homens que até agora a gente tem visto Jesus operar libertações físicas, e no reino espiritual ele está amarrando Satanás. Satanás está, vamos dizer aqui, amarrado, né? E se isso aqui fosse uma live, certamente as perguntas sobre o que significa amarrar Satanás já estariam surgindo, né? Mas que na verdade está teologicamente certo, né? Sim. Satanás está amarrado. Com certeza, com certeza. Mas essa minha fala é no sentido de que às vezes a gente não se deslumbra com a libertação que está acontecendo aqui nesse texto. A gente não consegue glorificar a Deus pela libertação que a gente está vendo Jesus fazer, operar, e ele afirmando, dizendo que ele é mais poderoso do que as obras malignas as quais ele enfrenta desde os primeiros capítulos de Marcos. Marcos mostra, ele abre as portas para nós de um evangelho de um Jesus, de um Filho de Deus, que tem poder sobre as obras malignas. E esse texto é mais uma afirmação.
como é que os escribas interpretaram, né? De uma forma completamente distorcida. Mas, assim, eu quero enfatizar isso, porque eu acho isso muito importante. Jesus afirma que amarra Satanás. A prova das coisas que ele faz é que, de fato, Satanás está sujeito e não pode resistir o seu agir. Então, assim, aquela pergunta, né? Que pecado é esse? Perceba, isso só vem depois das afirmações que Jesus faz. E antes da gente entrar na questão do pecado mesmo, quando a gente fala dessa questão do amarrar Satanás, é muito importante a gente entender que isso está dentro do contexto da teologia do reino de Jesus. Jesus, ele chega para implementar, para inaugurar o seu reino. E quando ele inaugura, então ele deixa claro, ó, Satanás foi amarrado. Essa ideia de Satanás amarrado é uma limitação do poderio de Satanás. É claro que ele ainda está atuando, mas ele não tem a mesma liberdade que antes da implementação do reino. Você vê no Antigo Testamento um agir mais folgado, um agir mais liberal, você vê a ação do povo de Deus controlando todas as coisas, mas vê também esse domínio de Satanás com mais eficiência sobre os povos. Agora você tem então uma guerra espiritual, porque Jesus, ele chega e amarra o valente, ele limita essa ação, de maneira que nos aponta agora para essa libertação, para a pregação do Evangelho e para a implementação desse reino de Deus. E que isso, no nosso momento agora, nos facilita agora para nós termos ousadia para pregar o Evangelho, para implementar o reino de Deus, juntamente com Jesus, com essa pregação do Evangelho, o anúncio, o fazer discípulos. Nós temos essa liberdade que antes era um pouco mais difícil, porque Satanás estava livre. E aí agora Jesus diz assim, olha, eu estou fazendo isso não pelo poder de Satanás, não, mas porque eu o prendi. E olha que link maravilhoso com isso. Jesus vem, implementa o reino. Nós temos um texto desse diante de nós. Ele tem autoridade sobre os demônios. E depois ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, agora vão. Então perceba, a autoridade derivada de Jesus para a igreja, para ir com ousadia, para ir com intrepidez, para ir em obediência, para nunca deixar de ir, mas ir e entender que vai exatamente nessa autoridade, na autoridade daquele que afirma, sabe, pastor, para nós, categoricamente, que amarra Satanás, que sujeita Satanás debaixo da sua autoridade e consequentemente, debaixo da autoridade da igreja, enquanto a igreja, de fato, agir em fidelidade à palavra. Então, perceba o quanto que isso nos traz alegria e esperança para o trabalho de evangelização da igreja. O quanto isso deve ser pensado com seriedade, para que não haja temor no coração da igreja, pastor, porque há muitas pessoas, eu não sei se você já ouviu falar esses causos, né, da vida evangélica, que tem muitos irmãos que têm medo de evangelizar e medo principalmente de ir na casa de alguém que está possesso. Chama o pastor, chama fulano. Por quê? Porque eles têm medo, eles não conseguem se apropriar de um texto dessa verdade que percebe, e não perceber que o diabo está sujeito à autoridade de Jesus. E isso nos faz, então, com mais ousadia de cumprir a ordem e o mandato de Deus, né? Mas, correndo para o nosso texto, o que é que a gente vai responder agora? Afinal de contas, um crente lavado, remido pelo sangue de Jesus, pode blasfemar contra o Espírito? A resposta, não. Irmãos, a gente precisa olhar para esse texto dentro do contexto. Jesus está falando com um grupo de religiosos que estavam vivendo sua própria religiosidade, colocando a sua crença nessa própria religiosidade e não visualizando o próprio Deus, não vislumbrando o próprio Cristo, a sua obra. E aí, ao não fazer isso e defender as suas próprias práticas, os seus próprios ditos religiosos, eles acusam o próprio Deus, né? Ouvindo alguns teólogos, eles vão dizer assim,
é interessante pensar que essa acusação é direta para os escribas, porque a ideia é, eles passaram de um ponto onde eles não vão mais se converter. A ideia é, eles nunca foram crentes em Jesus, eles eram crentes nas suas próprias práticas, eram crentes meritórios, e agora eles ultrapassam um limite que diz assim, pronto, agora eles não vão mais de hipótese nenhuma voltar a se converter, eles sempre vão viver com dura cerviz e nunca vão se converter. O texto de João, Jesus em conversa com os fariseus, afirma que o diabo é o vosso pai. Jesus faz essa afirmação. Jesus diz claramente para os fariseus, o diabo é o vosso pai. E outro texto diz, vocês são filhos da serpente, né? Vocês são filhos do diabo. Então, a gente precisa entender que aquele que é crente, aquele que está com medo, só o fato da pessoa ter medo de, será que eu blasfemei? Isso significa dizer que você tem zelo, isso significa dizer que você teme ao Senhor. Alguém que blasfema contra o Espírito não está nem aí para Deus. Não está nem aí para essa perspectiva de servir ao Senhor, não, porque ele está ali vivendo as suas próprias realidades. E é exatamente o que esse grupo vive, ele vive as suas próprias realidades, ele vive as suas próprias crenças e não vive para Deus. Eles não dão crédito ao Senhor, pelo contrário, eles passaram do limite. Eu estava ouvindo alguns comentaristas desse texto, e eles até usou um exemplo de um avião que tem um limite para voar. Se ele ultrapassar aquele limite, ele não consegue mais voar. Então, a ideia é que esse grupo de pessoas, eles caminharam e ultrapassaram aquele limite ao ponto de dizer assim, eles não podem mais voltar, eles abartaram, eles vão continuar e sempre vão viver contra Deus. Então, o grupo de pessoas que blasfema contra o Espírito Santo é um grupo que nunca vai servir a Deus. Exatamente aprisionado na natureza adâmica, na natureza caída. Porque perceba a primeira pergunta que o pastor fez. Algum cristão lavado, remido, regenerado, pode blasfemar contra o Espírito Santo? Quando ele responde que não, ele está dizendo que apenas a natureza caída, apenas aprisionado à natureza caída eternamente, é que se pode ver o santo como diabólico. Aprisionado à natureza caída é que não importa se Jesus cure um doente, ressuscite um morto, não importa se ele possa até curar alguém da sua própria família, multiplicar pães, fazer o que for de prodígio, não importa, a natureza caída não consegue ver o que é de divino, não consegue atribuir a Deus o que é de Deus. Ele vai sempre deturpar aquilo que vê, perceber como diabólico é aquilo que Deus faz. É aquilo que a própria Bíblia fala, né? Carne e sangue, ou seja, a natureza caída, ela é inimiga de Deus. A natureza caída, ela é inimiga, ela milita contra Deus. A não ser que o próprio Deus intervenha, mude a natureza, aí a gente volta para o início da pergunta. Aí é alguém lavado, remido, regenerado. Suas ações agora serão diferentes. E a gente vê que os fariseus aqui, a natureza deles, como o próprio João afirma, Jesus falando que o diabo é o pai deles, essa natureza ela sempre vai estar em oposição a Jesus. Observe o ministério de Jesus. Quem começa a se enciumar por causa das suas obras? Quem começa a tramar a sua morte? Quem começa a tentar de toda forma tirar a vida de Jesus? Senão os opositores. Então a gente precisa entender que aqui há duas naturezas em choque, há duas naturezas em conflito, e a dos fariseus e escribas, especificamente nesse texto, é aquela natureza em que leva à condenação. O que nos chama a atenção também é que um crente então pode duvidar, um crente pode chegar assim, fulano, beltrano, cicrano falou certas coisas e eu não sei se foi de Deus.
Eu preciso olhar com isso com cuidado. Eu posso hoje, à luz das Escrituras, sim, entender que eu posso duvidar. São as famosas crises de fé, né? Se a gente lê o Salmo 73, o salmista vai dizer: em vão eu me mantive puro, porque eu olho ao redor e vejo que o ímpio prospera, e vejo que não chega a doença na casa dele, e vejo que ele prospera, e ele não leva em consideração a tua existência, mas parece que tanto faz servir a ti como não, e ele pergunta: em vão então eu me mantive puro. Mas aí o texto dá uma reviravolta e vale a pena você ler, e percebe até que vários homens de Deus fazem essa pergunta e entram em crise, né, na fé. A gente tem que ser honesto, né? Então, a questão da dúvida, ela faz parte da gente, né? A gente ainda, por mais que somos lavados e remidos pelo sangue poderoso de Jesus, nós ainda temos, então, o pecado que ainda reina em nós. Agora, isso pode ser usado por alguns charlatões aí, para que possa dominar uma massa e dizer assim: eu estou falando, você não pode duvidar, porque se você duvidar, você está cometendo blasfêmia contra o Espírito, e você cometendo blasfêmia contra o Espírito, você vai para o inferno. Então isso tem sido usado também por muitas pessoas. E há um grupo de crentes que vivem com medo de blasfemar contra o Espírito. E isso nos faz, então, vivermos sem pensar. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo uma Bíblia que nos incentiva a pensar num Deus que cria as coisas, num Deus que é extremamente inteligente, na sua própria criatura. E se Ele me incentiva a ser reflexivo, por que eu não vou ser reflexivo? Então, eu queria tirar do seu coração toda a dúvida de que você pode um dia ter cometido a blasfêmia contra o Espírito. Não. Se você só em você ter esse medo, significa que você teme a Deus. E por você temer a Deus, você nunca vai ser contra Ele. Agora, eu posso ter duvidado de alguém ter falado por Deus, de alguém ter recebido uma revelação ou não. Bom, e aqui a gente tem dois elos, aqueles neopentecostais e os ultras reformados, né? De maneira que um diz: eu creio em que tudo fala, e o outro diz assim: eu não creio em nada que fala. Eu preciso entender a nomenclatura bíblica com relação a isso. Deus é Deus que se revela, Deus é Deus ainda presente, e é um Deus que está conosco. Contudo, eu não posso estar nem um lado nem no outro. Eu preciso andar conforme o que as Escrituras dizem. E o nosso conselho é: volte-se para as Escrituras. Mas só em o fato de você crer em Deus, só em o fato de você estar buscando ao Senhor e temer ao Senhor, vai fazer com que você nunca venha blasfemar contra o Espírito. Amém, irmãos? Para a gente terminar, eu queria citar para você algumas verdades desse texto. Primeiro, entenda o quadro geral. Jesus está com a multidão e é interrogado pelos escribas. Os escribas acusam Jesus de estar com blasfêmia, porque ele está sendo usado por Beelzebul, por Satanás. E é interessante que Jesus, então, fala dessa questão do reino espiritual. E é uma coisa que a gente, às vezes, menospreza. Eu preciso, então, prestar atenção no reino espiritual. Você vê, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, uma guerra espiritual. Então, às vezes, nós somos seres espirituais. E se existe esse reino espiritual, nós também precisamos lutar nessa batalha espiritual. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus. E eu preciso estar atento a esse... Nem tudo é Satanás também. Com certeza. Né? Existem coisas que é a ação do homem, mas tem coisas que são Satanás, tem coisas que são espirituais, e é só com oração, é só com busca a Deus em confiança que nós vamos ter vitória. É claro que nem tudo é Satanás, e que nem tudo é espiritual, mas nós temos essa perspectiva, e eu preciso estar atento a isso. Esse texto nos faz refletir sobre esse reino espiritual. Eu preciso estar atento, uma coisa que Douglas falou muito bem aqui, a essa perspectiva da vitória, de Satanás já estar amarrado, e que essa é a vitória para nós, foi colocada, conquistada por nós, por Jesus para nós, para a glória de Deus. E por fim, nós temos então essa conclusão
que abrange toda essa perspectiva do pecado imperdoável. Eu espero que você possa ter aprendido. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida ainda sobre esse texto, nos mande uma pergunta que a gente terá o prazer de tentar responder. Nós não somos doutores do conhecimento. Alguma compreensão, Douglas? Alguma mais? Isso mesmo. Então, assim, como dessa vez não foi assim, de uma forma que vocês puderam interagir no momento, né? Por causa das limitações da internet, a gente teve que fazer essa gravação. Eu quero incentivar você, faça mesmo a pergunta. Se é alguma coisa que inquieta o seu coração, se é um texto mal compreendido, se não ficou claro até a nossa própria conversa e explicação aqui, é nossa função te explicar. É nossa função investir tempo com você, mesmo que essa sua dúvida seja antiga, ou seja, não se intimide de perguntar. Pergunte mesmo, mande a pergunta, a gente vai procurar aqui dentro da palavra te dar uma resposta bíblica, trazer paz ao teu coração através da resposta que a gente vai te dar, certo? A gente só pode conduzir vocês num caminho saudável através da Escritura. Fora dela é agonia e desespero. É acordar num dia achando que está salvo, dormir no outro dia achando que está perdido. Enfim, a gente precisa te ajudar a ter uma compreensão bíblica melhor, mais saudável. E aquilo que o pastor falou eu gostei muito. A Bíblia nos incentiva a pensar. E quando Jesus começa a responder a acusação fazendo perguntas, ele já está fazendo exatamente isso, pastor. Certo? Não é você crê ou você pensa. Isso não existe. A gente crê e a gente pensa. Então, assim, faça a sua pergunta, certo? Fique atento realmente à questão que o pastor falou. Nem tudo é o diabo, né? E cuidado com os extremos, cuidado com o tudo é espiritual, cuidado com nada é espiritual. Perceba que na própria oração, pastor, que Jesus faz, a oração do nosso Senhor, do Jesus, quando fala sobre uma coisa tão prática, tão cotidiana, que é o pão de cada dia, não é? Ele recorre a quem? Ao Deus que está nos céus. Ou seja, se é uma coisa prática daqui, então a gente faz pelo nosso próprio braço, mas não é isso que a Bíblia ensina. Tudo deve estar sujeito ao Senhor. Amém. Foi muito bom estar com você e espero que a gente possa ter aprendido do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, abençoe este lar e que o nome do Senhor seja glorificado através desse instrumento, em nome de Jesus. Até a próxima, para a glória de Deus.